Então vamos lá. Na competência 1, ela observa, né, todos os recursos linguísticos, todos os aspectos gramaticais, quaisquer erros de ordem ortográfica, tá? Pontuação, sintaxe de concordância, de regência, tá? Então, lembra, o registro no texto dissertativo argumentativo é sempre o formal da língua portuguesa e já está valendo o novo ortográfico, que a gente também vai trabalhar, tá? Competência 2, né, é você identificar o domínio do texto. Ele está pedindo dissertativo argumentativo, você não pode fazer um texto narrativo. Lembra? Esse texto que se pretende da banca do Enem vai ser sempre dissertativo argumentativo. Elia, pode ser uma carta argumentativa? Não, não tem susto, não tem erro. É sempre dissertativo argumentativo, tá? A abordagem do tema, né? Ele vai exigir de você um amplo repertório sociocultural, né? Um conhecimento de mundo muito grande, tá? E aí, lembra o que ele falou? A competência 2, né? A contextualização, que deve ser inserida na introdução. Porque se você não contextualizar na introdução e colocar alguma coisa como com um recorte histórico no D1 e no D2 e na introdução você não colocou, não contextualizou, aquilo vai parecer para a banca que é estratégia argumentativa e não contextualização, tá? Então eu tenho que ter, introdução, que é a matriz, eu tenho que ter o D1, eu tenho que ter o D2 com progressão temática, respeitando, lembra o que ele falou? Pelo menos em cada parágrafo eu tenho que ter 2 conectivos, tá? Interrelacionando os elementos frasais, tá? Cuidado com os conectivos contraditórios. Se você quer fazer ressalvas, eles são bem-vindos, mas muito cuidado, tá? Para não ser incoerente. A competência 3, né? E a inserção das estratégias argumentativas, tanto no D1 quanto no D2. Elia, eu coloco num D1 e não coloco num D2, vai perder ponto. Só ganham os 200 pontos o candidato que colocar uma estratégia argumentativa no D1 e uma estratégia argumentativa no D2, ok? A competência 4 são os mecanismos de coesão e de coerência e a inserção dos elementos linguísticos, que são os conectivos, adequadamente, tá? Então, eu dei um exemplo assim, o Brasil tem vivido reviravoltas intensas no cenário atual do Brasil. Não, eu posso substituir, né? Tem a sinonímia do país. A gente vai aprender que isso é coesão, referencial e sequencial, mas vai ter uma aula só para isso, tá? Mesmo assim, o Brasil continua caminhando as pernas tortas, evitar termos de coloquialidade e de subjetividade, tá? No território, talvez seja um grande problema. Cuidado, Ele coloca as pernas tortas do Brasil, talvez seja um grande problema do Brasil. Então, eu coloquei propositalmente para você saber que existe uma sinonímia, que existem palavras do campo semântico que podem substituir as outras sem prejuízo de sentido, ok? E por último, a competência 5, que é a proposta de intervenção. Obrigatoriamente, lembra, eu tenho que pensar qual foi o problema que eu abordei no D1 e pensar numa proposta. Eu tenho que pensar no que eu coloquei como problema no D2 e tenho que pensar numa solução. E olha só, a Eli falou solução, mas na realidade, a proposta de intervenção ela não trabalha com solução, porque a banca não quer que você solucione alguma coisa. A banca deseja, na realidade, que você, como um candidato cônscio das coisas que acontecem no nosso país, que você minimize o impacto daquilo que você problematizou. Então, você pode usar verbos como minimizar, atenuar, dirimir, mas nunca resolver, nunca solucionar, ok? Sou, inclusive, como pedantismo para a banca, tá? Então, lembra, tudo muito bem detalhado, eu tenho que ter o agente especificado, eu tenho que ter a ação especificado, o meio, a maneira, o modo como isso vai ser feito, colocado em prática, e a finalidade. Lembrando que nada disso pode ser utópico e precisa ser possível de se realizar num curto a médio espaço de tempo, ok? A primeira redação vai estar com o material, vocês já devem abaixo, né, terem visto, e eu vou dar para vocês uma semana de prazo para que vocês façam. Depois eu vou dizer como vocês vão me enviar, ok? Um grande beijo. Eu quero dúvidas, eu quero posicionamentos, eu quero questionamentos, ou pelo menos que vocês coloquem, Elia,
entendi direitinho, tá bom? Mas eu preciso ter um feedback de vocês. Espero que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê sanidade, serenidade, para todos enfrentarmos este momento, tá? Vamos aproveitar para ficar com as nossas famílias, os nossos lares, cuidarmos dos nossos entes queridos, quem tem avós, né? Cuidar deles mesmo que à distância, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Estou com muita saudade.